Se você passa algum tempo assistindo vídeos sobre investimentos aqui no YouTube, é bem provável que já tenha visto uma cena como essa. Em um vídeo, alguém abre a carteira de investimentos e mostra os números e diz: minha carteira está com rendimento de 30%. Minha estratégia bateu o CDI com folga. Esse ativo valorizou 40% em 3 meses. E quase sem perceber, algo acontece com quem assiste. Uma sensação sutil começa a surgir, uma voz interna que pergunta: por que o meu não está assim? É o início da corrida da rentabilidade. Uma corrida que parece motivadora no começo, mas que vai silenciosamente corroendo algo muito mais valioso do que qualquer percentual: a sua capacidade de construir patrimônio de verdade. De repente, o que importava antes, ter segurança, construir uma reserva, sair das dívidas, criar uma renda para o futuro, vai ficando em segundo plano. E o foco todo vai para uma única questão: qual ativo está rendendo mais agora? O que fazer para minha carteira ter mais rentabilidade? Antes de mais nada, não estou criticando nenhum influenciador ou dizendo que o que eles fazem é errado. E também não estou dizendo que analisar a rentabilidade da sua carteira é algo inútil. Pelo contrário, a rentabilidade é uma métrica importante. Ela faz parte de qualquer análise séria de investimentos e ignorar isso seria um erro. Mas, especialmente para quem está começando, a rentabilidade não deveria ser a primeira preocupação. Porque antes de pensar em onde investir, existe uma pergunta muito mais importante e que quase ninguém o faz: você consegue continuar investindo por um longo período de tempo? Parece uma pergunta simples demais, talvez até óbvia, mas essa questão separa as pessoas que constroem patrimônio de verdade daquelas que passam a vida inteira correndo atrás da próxima grande oportunidade sem nunca chegar a lugar nenhum. Porque talvez a meta mais importante para quem está começando no mundo dos investimentos não seja chegar em um determinado valor de investimento, mas a constância e disciplina que você precisa manter. E é exatamente sobre isso que vamos entender nesse vídeo. A ideia de que investir é uma competição sobre quem consegue a maior rentabilidade é talvez uma das maiores ilusões financeiras da atualidade, quando na realidade investir é um jogo de permanência. Entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com o seu dinheiro. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de inscrição agora. Aqui no Grana Sem Ilusão, a gente fala de finanças pessoais, psicologia do dinheiro, mentalidade financeira, sem promessas mirabolantes e sem enganar ninguém. E se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, deixa o like também. Isso faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar a mais pessoas que precisam ouvir o que a gente discute aqui. Desde já o meu muito obrigado e vamos continuar. A armadilha da corrida da rentabilidade. Existe uma armadilha psicológica que afeta praticamente todo investidor iniciante. E o pior é que ela começa de forma completamente inofensiva. Você começa a investir, está no seu ritmo, não está perfeito, mas está indo. Aí você vê uma postagem nas redes sociais, alguém mostrando que ganhou mais do que você esse mês. Tudo bem, você pensa, cada um tem a sua estratégia. Mas aí você vê outra pessoa, resultados maiores ainda, uma criptomoeda que triplicou, um fundo que fez 35% no semestre, uma ação que todo mundo parecia conhecer, menos você. Então aparece aquela sensação: será que eu estou fazendo algo errado? Será que estou perdendo tempo em uma estratégia que não funciona? Isso tem um nome na psicologia, é o FOMO, o medo de estar ficando para trás. O medo de perder algo que os outros estão aproveitando enquanto você fica parado. E é justamente nesse momento que muitos investidores cometem o erro mais caro da vida financeira deles: abandonam o próprio plano. Alguns param de investir completamente, convencidos de que não nasceram para isso. Outros continuam investindo, mas mudam completamente a motivação. Deixam de investir para construir patrimônio e passam a investir para competir, para provar algo, para não ficar para trás. O problema é que essa corrida não tem uma linha de chegada. Sempre haverá alguém mostrando um resultado melhor. Sempre haverá um ativo que subiu mais, uma criptomoeda que disparou, um trader que acertou o time perfeito, um influenciador exibindo lucros que parecem impossíveis, mas que convenientemente nunca mostra as perdas que vieram antes ou depois. E quanto mais você transforma o investimento em uma competição, mais impossível fica manter a consistência que de fato constrói riqueza. Tem uma ideia do autor do livro A Psicologia do Dinheiro que resume bem isso. Ele defende que o maior inimigo de um bom investidor não é o mercado, é o próprio investidor. E ele está certo.
Porque patrimônio não se constrói olhando para os resultados dos outros. Patrimônio se constrói com decisões consistentes, repetidas ao longo de muitos anos, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando os números não parecem impressionantes e mesmo quando a estratégia parece entediante demais para ser verdade. Um investidor que coloca R$ 500 por mês durante 30 anos e nunca abandona o plano vai, na maioria dos casos, superar o especulador que faz apostas altas, some por um tempo, volta com outro ativo e repete esse ciclo por décadas. Não porque o primeiro foi mais inteligente, mas porque ele permaneceu. E permanência, como veremos ao longo desse vídeo, é a habilidade financeira mais subestimada de todas. O Brasil ensina a buscar o próximo atalho. Parte desse comportamento que acabamos de descrever não é totalmente uma culpa individual, é em grande parte um produto do ambiente em que crescemos. Vivemos em um país que passou por uma hiperinflação, planos econômicos que confiscaram o dinheiro do dia para a noite, múltiplas mudanças de moeda, crises recorrentes e uma instabilidade que moldou a mentalidade financeira de gerações inteiras. Então pensa bem, quando o dinheiro perde valor de forma acelerada, quando o sistema muda de repente, quando o governo congela depósito como aconteceu no passado, o que a cultura aprende é o seguinte: não dá para planejar para o longo prazo. Melhor pegar o que der agora, melhor encontrar o próximo salto antes que tudo mude de novo. Esse é um reflexo de sobrevivência. Dentro de um contexto histórico específico, fazia todo sentido. O problema é que esse reflexo continua operando mesmo quando o contexto mudou. Hoje o Brasil tem ferramentas de investimento acessíveis que nunca tivemos antes. Tesouro Direto, CDBs, fundo de índice, fundos imobiliários, previdência privada e muitos outros. Um trabalhador com renda mediana tem acesso a instrumentos que há 30 anos eram exclusivos de uma elite muito pequena. Mas a mentalidade herdada segue a mesma. Precisa encontrar a próxima grande oportunidade antes que seja tarde demais. A próxima criptomoeda, a ação que vai explodir, o segredo que só quem está por dentro conhece. Só que existe uma verdade difícil de aceitar. A maioria das pessoas não fica financeiramente para trás porque perdeu as grandes oportunidades. Fica para trás porque nunca construiu consistência. Enquanto a pessoa procura o próximo atalho, ela abandona aquilo que realmente gera resultado no longo prazo. O hábito de investir com regularidade, independente do cenário, independente do humor do mercado, independente do que os outros estão fazendo. Isso não significa ignorar o contexto brasileiro. Significa que, para superar as limitações que esse ambiente nos impõe, precisamos desenvolver conscientemente uma mentalidade que vai contra o que fomos condicionados a acreditar. E essa é uma batalha interna, não é uma batalha que se vence encontrando o ativo certo, se vence desenvolvendo o comportamento certo. O maior risco é aquele que você não vê. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se amanhã você perder seu emprego, por quanto tempo conseguiria manter o seu padrão sem precisar vender nenhum investimento e sem se endividar? Se a resposta for menos de 3 meses, existe um risco enorme da sua vida financeira que provavelmente está sendo ignorado enquanto você analisa qual ativo vai render mais nos próximos meses. Esse é um ponto central desse tópico. O maior risco não é o que você enxerga, é o que você não vê. A história econômica é repleta de eventos que ninguém previu com precisão. A pandemia de 2020 paralisou a economia global em questão de semanas. A crise financeira de 2008 veio de um setor que a maioria dos analistas considerava estável. Empresas que pareciam sólidas quebraram e quebram atualmente. Empregos considerados seguros desaparecem do dia para a noite. E no plano individual, a imprevisibilidade é ainda maior. Uma demissão inesperada, um diagnóstico médico que muda tudo, um problema com o carro, com a casa, com um familiar que precisa de ajuda financeira urgente, um divórcio, uma mudança forçada de cidade. Essas situações não estão no radar de quem está com o foco fixado apenas em rentabilidade. Mas são exatamente essas situações que definem se um plano financeiro vai resistir ao longo do tempo ou se vai se desfazer na primeira adversidade real. E tem algo ainda mais grave nessa equação. Quando o imprevisto chega e a pessoa não tem uma reserva de emergência, ela é forçada a resgatar os investimentos no pior momento possível, quando o mercado está em baixa, quando ela está desesperada, quando a lógica financeira é a última coisa que se consegue acessar. O resultado é quase sempre o mesmo. Vende na baixa, perde o que construiu e fica com a sensação de que investir não funciona para ela. Mas o problema nunca foi um investimento, foi a ausência de proteção. É por isso que reserva de emergência, liquidez
e diversificação conservadora não são apenas conceitos técnicos que aparecem nos livros de finanças. São os alicerces que sustentam tudo. São a diferença entre um plano financeiro que dura décadas e um plano que desmorona no primeiro teste real. Os elementos que raramente aparecem nas propagandas de enriquecimento rápido são, paradoxalmente, os que mais protegem o patrimônio quando a realidade bate à porta. Construir proteção não é a parte emocionante das finanças, mas é a parte que diferencia quem sobrevive a uma crise de quem é destruído por ela. A liberdade que o dinheiro realmente compra. Agora vamos falar de algo que vai além dos números. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro serve para comprar coisas, e essa crença, por mais natural que pareça, é um dos maiores limitadores da inteligência financeira, porque as maiores vantagens que o dinheiro oferece não são materiais, e quem não entende isso passa a vida inteira acumulando objetos quando poderia estar acumulando algo muito mais poderoso. Pensa nessa cena: você acorda segunda-feira de manhã, tem um trabalho que paga razoavelmente bem, mas que te faz sentir preso. Você vai porque precisa. Você aguenta porque não tem escolha. Você sorri para o chefe quando não quer. Aceita uma tarefa que não faz sentido. Engole uma injustiça porque o salário não pode parar. Você sonha com o fim de semana já na segunda de manhã. Agora imagine a mesma cena, mas dessa vez você tem um patrimônio construído. Não precisa ser milionário, apenas o suficiente para que, se necessário, você possa dizer não. Não ao trabalho que te faz mal, não à pressão de aceitar qualquer oportunidade só porque precisa do dinheiro. Não ao ciclo de viver de salário em salário sem margem para escolher. Isso é o que o dinheiro realmente compra: autonomia, tempo, opções, tranquilidade. Voltando a falar novamente do autor de A Psicologia Financeira, ele define riqueza não como uma quantidade de dinheiro que você gasta, mas como as opções que você tem e não precisa usar. Não um carro caro na garagem, mas a liberdade de não depender de um emprego que você odeia, a liberdade de poder parar por 3 meses se a saúde exigir, a liberdade de recusar um projeto que contraria os seus valores, a liberdade de estar presente na vida da sua família, sem que isso custe uma crise financeira. Isso é riqueza invisível, e é o tipo de riqueza que não aparece em nenhum ranking de rentabilidade. Esse conceito muda completamente a motivação para investir. Quando você entende que está investindo não para bater o CDI ou superar o Ibovespa, mas para comprar opções para o seu futuro, tudo muda. A disciplina fica mais fácil, a consistência tem um propósito, o sacrifício do consumo presente ganha um significado muito mais concreto. Porque você não está abrindo mão de uma compra agora para ter mais uma compra maior depois. Você está abrindo mão de algo para ter a liberdade de escolher como vai viver daqui a 10, 20 ou 30 anos. Essa é uma distinção que as pessoas que constroem riqueza de verdade entenderam. E é o oposto do que a corrida da rentabilidade oferece. Na corrida da rentabilidade, o foco é no número, na performance, na comparação com os outros. Na construção de autonomia, o foco é em você, na sua vida, na sua capacidade de ser o arquiteto das suas próprias decisões. Qual dessas duas motivações você acha que sustenta uma estratégia por décadas? O que realmente faz alguém construir riqueza? Chegamos a um dos pontos mais importantes desse vídeo. Existe uma pergunta que todo mundo faz quando começa a se interessar por investimentos: qual é o melhor investimento? Parece a pergunta certa, mas ela é a pergunta errada. Não porque não tem a resposta, mas porque ela está pedindo a solução para o problema errado. A pergunta certa é essa: qual é o investimento que eu consigo manter durante décadas? Parece uma distinção pequena, mas a diferença entre as duas é enorme. A primeira pergunta busca um ativo, a segunda busca um comportamento. E comportamento sustentável é o que, no final das contas, decide quem constrói riqueza e quem não constrói. E vamos entender isso com números reais. Os juros compostos funcionam sobre o tempo. Quanto maior o período, mais poderoso o efeito. Um investimento de R$ 1.000 com retorno de 10% ao ano se transforma em aproximadamente R$ 2.600 em 10 anos. Em 20 anos passa de 6.700. Em 30 anos ultrapassa os 17.000, sem nenhum aporte adicional, apenas o tempo trabalhando. Agora multiplica isso por um hábito de aportar regularmente. A matemática começa a criar resultados que parecem impossíveis para quem olha só para os números do mês. Mas esses resultados dependem de uma condição absoluta. Você precisa permanecer. Você precisa manter o aporte quando o mercado cai e tudo parece sombrio. Você precisa segurar o investimento quando os amigos falam que encontraram algo melhor.
Precisa resistir ao impulso de resgatar quando aparece uma oportunidade que parece irresistível. Precisa continuar quando o entusiasmo do início some e o investimento vira parte da rotina, sem glamour, sem notícia, sem aquela sensação de que você está fazendo algo extraordinário. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Não porque escolheram um ativo ruim, mas porque não desenvolveram um comportamento que permite permanecer. E esse comportamento tem o nome: disciplina emocional. Disciplina emocional é a capacidade de agir de acordo com um plano de longo prazo, mesmo quando os impulsos de curto prazo dizem o contrário. É o que separa o investidor que vendeu tudo quando o mercado despencou em 2020 do investidor que manteve a estratégia e se beneficiou da recuperação histórica que veio nos meses seguintes. É o que separa quem migrou de ativo em ativo buscando a próxima onda do investidor que manteve uma estratégia simples e colheu os frutos do tempo. Isso não é uma questão de inteligência, é uma questão de comportamento. E comportamento se desenvolve, se treina, se fortalece através do autoconhecimento financeiro. Isso significa entender os seus próprios gatilhos, saber que você vai ter vontade de vender quando o mercado cai, saber que vai aparecer uma criptomoeda tentadora em algum momento, saber que você vai comparar a sua carteira com alguém e se sentir aquela ansiedade familiar, saber que tudo isso vai acontecer e ter um plano para quando acontecer. É o que torna a permanência possível. A melhor estratégia de investimentos do mundo não vale nada se você abandonar no primeiro momento de medo. E a estratégia mais simples do mundo, mantida com consistência por décadas, pode criar uma transformação financeira que parece impossível para quem olha os resultados mês a mês. Esse é o jogo real. Não é um jogo de descobrir qual ativo vai subir mais. É um jogo de permanência, de consistência, de disciplina, de comportamento sustentável, repetido por um tempo suficiente para que os juros compostos façam um trabalho pesado. E quem entende isso, para de correr a corrida da rentabilidade, não porque desistiu, mas porque entendeu que estava correndo na direção errada. E se existe uma ideia que eu gostaria que você levasse desse vídeo é esta: a rentabilidade importa, mas ela não é a única coisa que importa. E para quem está começando, provavelmente nem é a mais importante. Porque antes de buscar a maior rentabilidade, você precisa construir algo muito mais valioso e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de desenvolver. A capacidade de continuar investindo quando tudo ao redor parece dizer que você deveria parar. A capacidade de atravessar a crise sem desfazer o que foi construído com tanto sacrifício. A capacidade de manter a disciplina e constância, mesmo quando o entusiasmo no começo desaparecer. E especialmente no contexto brasileiro, onde o histórico nos ensina a buscar atalhos e a desconfiar no longo prazo, desenvolver essa mentalidade é um ato de ruptura consciente com um padrão que nos foi transmitido por gerações. Não é fácil, mas é possível e é necessário. No final das contas, investir não é um jogo para descobrir quem teve o maior retorno no ano. É um jogo para descobrir quem consegue permanecer investindo durante os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos da frente. E é justamente por isso que tantas pessoas passam a vida toda perseguindo rentabilidade, enquanto outras silenciosamente constroem riqueza. A diferença não está no ativo que escolheram, está no jogo que decidiram jogar. E eu espero que agora você saiba qual é esse jogo. Chegamos ao final, e se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like aqui. Isso me ajuda a entender que você gosta desse conteúdo e também me incentiva a poder trazer mais desses conteúdos aqui no YouTube. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui no Grana Sem Ilusão, a gente fala de dinheiro de forma mais honesta, sem uma fórmula mágica, sem enganação. Ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Cada conteúdo que eu tento trazer aqui é pensado para poder te ajudar a enxergar o dinheiro de um ângulo diferente do que você encontra por aí. E me conta aqui nos comentários, você já se pegou na corrida da rentabilidade? Já abandonou algum plano de investimento porque achou que estava ficando para trás? Comenta aqui para a gente poder debater sobre esses assuntos. A gente se vê no próximo vídeo.